Hoje, e para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos o nosso irmão e companheiro de jornada, Frederico Cardoso, ele que fará uso da tribuna da nossa casa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite para todos nós. Obrigado. Que nós possamos encontrar aqui a paz, o refrigério, o conforto de que nós necessitamos e aqui viemos buscar. Para a reflexão desta noite, num capítulo que, de certa forma, exige de nós uma autocrítica bastante profunda, sincera, sensível, que é o capítulo 16, que tem como seu tema central no Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a mamão. Mais especialmente no seu item 3, Allan Kardec nos traz uma passagem de Jesus, a qual Allan Kardec, sob a orientação dos Espíritos venerandos da codificação, dá o nome de resguardar-se da avareza. Nós iremos tomar a liberdade de fazer essa leitura, uma parte da leitura, para que de alguma forma nós possamos nos isentar um pouco de uma reflexão que seja muito pessoal, muito do próprio Frederico. Até porque, em se tratando desse capítulo 16 e em especial dessa lição da noite, poucos de nós se sentiria verdadeiramente à vontade para chamar a atenção de encarnados e desencarnados para uma mudança significativa de postura que a lição nos pede. Então, por isso, nós iremos nos resguardar, fundamentando a nossa reflexão o mais possível no texto. A certa altura, após um homem pedir a Jesus que lhe auxiliasse na solução de uma partilha de herança com o seu irmão, Jesus assim diz em complemento: tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Jesus lhes disse em seguida esta parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e revolvia dentro de si estes pensamentos: o que farei, pois não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou: derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, neste mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato, tua alma será arrebatada ainda esta noite, e para quem ficará isso que guardaste?
Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 31. Se nós puxarmos o dicionário de português, o significado da avareza, nós iremos encontrar que a avareza é o apego excessivo à riqueza. Essa é uma informação clara para praticamente todos nós. A avareza é o apego excessivo à riqueza. Mas, em complemento, a compreensão do termo avareza também sugere a falta de generosidade. E esses dois sinônimos são a base da nossa reflexão. Nós poderíamos nos perguntar qual é o problema de ter um certo apego à riqueza, aos bens, ao patrimônio, à previdência, à estrutura financeira, econômica, física da nossa vida. O termo excessivo já sugere algo que está fora do padrão. Mas o principal ponto é nós termos por complemento o sinônimo de que isso possa significar falta de generosidade. Parece uma coisa muito simples, mas o que nós perdemos em cuidar da riqueza não é em si um problema com a riqueza. Nós não estamos aqui para recriminar, para punir ou julgar negativamente aquele que tem o seu cuidado com as riquezas e as coisas que estão relacionadas a isso. Mas nós nos perguntamos, essa energia, essa força, essa disponibilidade, essa vontade, esse trabalho, esse esforço, de alguma forma está prejudicando algum outro valor superior, qual seja no nosso exemplo a generosidade? Na economia, nós temos um termo importante na hora de fazermos uma avaliação sobre uma situação de investimento, que se chama custo de oportunidade. Esse é um termo econômico-financeiro e ele diz muito bem e de uma forma bastante prática o que pode significar o fato de nós nos direcionarmos muito para o cuidado das coisas materiais. É o que nós perdemos em termos espirituais, direcionando muita energia, tempo, disposição, força, vontade para algo material. Fica a reflexão para nós a respeito dessa questão. Mas nós vamos retomar um ponto da leitura em que ali começa Jesus dizendo: tende cuidado para guardar-vos da avareza. Jesus nos pede um esforço, o uso significativo da nossa energia no cuidado de resguardarmos de uma coisa que provavelmente é uma tendência natural do ser humano, uma predisposição de nós, ainda no estágio intermediário evolutivo em que estamos, entender para o excesso do cuidado às coisas materiais. Façamos o eu espiritual divino um esforço para que o ego material inferior não nos arraste e leve de nós toda a nossa força, toda a nossa energia
para as questões materiais. Em certo momento, Jesus disse ainda: sua vida não depende dos bens que possui. Hoje mesmo estava numa conversa de consultório, eu sendo o paciente, não o médico, e vínhamos conversando sobre o aumento da expectativa de vida, não só do brasileiro, mas da humanidade. Porque nós temos formas de resolver com a tecnologia, com algum investimento, com algum dinheiro que possa comprar serviços e produtos, de estender a nossa vida. E Jesus sabia disso, apesar de há 2000 anos atrás. Ele não quis impor um limite necessariamente à quantidade de anos de uma determinada vida. É claro que, tendo alguma posse, ou o governo suprindo a minha carência com algum dinheiro, eu posso reverter situações relacionadas ao coração, relacionadas ao cérebro, relacionadas a qualquer outro tipo de doença. Há muitas possibilidades para nós resguardarmos e estendermos a nossa vida material. Mas será que Jesus está tratando disso? Na passagem, de uma maneira extremamente inesperada, Deus chamaria naquela noite aquele homem da parábola, sem que ele pudesse minimamente imaginar que estava em alguma condição que o convidasse à pátria espiritual, ou seja, desencarnar, ou seja, morrer, perder a sua vida. Mas pode acontecer? Pode. Nós podemos bater num acidente de carro a 200 km por hora e sobreviver, como nós podemos e conhecemos fatos de nós passarmos ali por aquele meio-fio, descendo a escada, tropeçar, bater a cabeça e desencarnar imediatamente. Circunstâncias muito maiores do que a nossa compreensão pode avaliar, que estão dentro da lei divina, que é a sua vontade em movimento, realizando uma mudança significativa no nosso estado de reencarnados de uma hora para outra. E não é a quantidade de dinheiro ou quanto de trabalho nós fazemos no mundo material, ou quanto patrimônio nós temos, ou quantas pessoas estão dependendo necessariamente de uma resposta nossa, que irá definir o nosso adequado momento, segundo a vontade de Deus, para o desencarne. Isso não é para dizer, e justamente vem nos dar a conclusão, de que ter pouco dinheiro também não quer nada dizer que vai se viver mais e melhor. Jesus dá claramente a nós, através dessa parábola, a compreensão exata de que uma coisa não está atrelada à outra. Com muito pouco ou com muito, a nossa vida não está relacionada diretamente com o que nós temos ou o que não temos. Existem outras questões, que são aqueles valores morais espirituais que nós mencionamos no início, falando sobre o custo de oportunidade, quando nós nos direcionamos muito para um investimento e esquecemos outro. Quando nós dedicamos anos a fio da nossa vida para juntar, reunir patrimônio, condições financeiras, estrutura material, e esquecemos de nos enriquecer moralmente. Além da vida não estar diretamente relacionada com o que temos, é importante que nós frisemos que esse não é o objetivo principal da nossa existência. Não é para esse motivo que nós reencarnamos. Alguns têm no patrimônio, na riqueza, ou
não necessariamente na riqueza, mas na posse de condições, uma ferramenta para a sua movimentação, para as suas experiências valiosas de conquista de valores eternos espirituais. É uma ferramenta, não é o objetivo principal, e por isso o conflito. Que conflito? O conflito que está ali representado na linguagem alegórica de Jesus, quando diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. O Deus de tudo, o Deus dos valores espirituais, e Mamon, o Deus da riqueza. Este conflito, ele existe. O tempo que eu direciono para um tira o tempo que eu direciono para outro. É importante que nós façamos essa reflexão sobre a nossa vida, muito mais do que imaginar se o que nós estamos fazendo é ruim, mas o que de bom nós estamos deixando de fazer por estar fazendo isso que não é tão ruim. Lembro-me de um momento da minha vida. Eu era jovem, saí da adolescência, morava fora, e me lembro que, apesar de compreender muitas coisas, por já ter vindo da doutrina espírita por muitos anos, tinha vontade de participar de certas atividades que os meus amigos participavam. E aí eu estava com muita vontade de ir num carnaval de rua. E a minha mãe me chamou a atenção dizendo que poderia pensar melhor se valeria a pena ir. E eu disse: são as companhias? Também. É o que as pessoas fazem lá? Também. É a companhia espiritual invisível? Também. Eu perguntando porque eu já sabia todas as respostas, mas como filho comum que era, né, a gente vai testando, mesmo sabendo aonde vai chegar. Mas eu me lembro que eu até argumentei dizendo: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu sou cuidadoso com relação a essas questões, e se as pessoas à minha volta estiverem fazendo, não significa que eu estou sendo contaminado por isso. No curso de paz que a gente faz aos domingos, a partir do segundo domingo de agosto, estão todos convidados para participar do curso da casa. Nós teremos o curso de paz nesse semestre, junto com o tomo 2 do ESD da fé. Nós iremos perceber que não é bem assim. Nós somos sim influenciados e de alguma forma contaminados pela vibração, pela energia invisível que nos envolve quando nós nos colocamos diante de certos ambientes. Mas, mais do que isso, nós queremos trazer para essa noite a seguinte reflexão. A minha mãe queria mostrar para mim que, em vez de estar lá, mesmo sem causar grandes problemas para mim mesmo, sendo um rapaz moderado, conservador e cuidadoso, eu poderia estar fazendo muita coisa melhor. Fazendo uma boa leitura, indo auxiliar alguém no trabalho assistencial, indo na casa espírita, promovendo uma aula de evangelização, ou mesmo estudando para a escola, o dever de casa. É isso que nós precisamos pensar. Nenhum de nós está isento bastante para dizer que já estamos fazendo a melhor das opções, que nós já estamos fazendo a atividade mais adequada, a mais eficaz para a nossa evolução espiritual neste momento. Mas que nós possamos, de alguma forma, compreender que podemos fazer uma escolha um pouco melhor. E em vez de fazer o que eu estou fazendo, que está gastando o meu tempo existencial nesta encarnação, que é uma oportunidade, uma dádiva pela misericórdia divina, utilizar esses minutos, essa meia hora, essa uma hora, como uma ferramenta para algo que seja mais produtivo, ou para que dê produção e me ajude a conquistar coisas mais valiosas. Em especial nesse momento, coisas, valores, conquistas espirituais. E aí esse homem, em um determinado momento, na parábola de Jesus, diz: o que farei?
eu derrubarei os meus celeiros. Há muitos anos atrás, na leitura dessa passagem, tem aqui um rabisco do meu evangelho, que hoje me foi dado como presente, um rabisco de muitos anos atrás, e eu hoje preparando essa palestra, e está aqui anotado simples assim, ó. O que significa derrubar os celeiros? Nesse caso, desconsideração aos limites do necessário. A linguagem de Jesus, ela é figurada, mas ela não deixa margem para interpretações quando nós temos boa vontade e sinceridade na interpretação. Esse homem queria derrubar os seus celeiros porque ele não entende o limite entre o suficiente, o necessário e o excessivo. E aí nós temos situações simples, porém extremamente perigosas, e hoje é assunto da nossa consulta também, quando a gente chega numa mesa, e aí chega na mesa do café, na mesa do almoço, na mesa do lanche, na mesa da janta, porque se fosse uma vez só estava fácil, não é, Clécio? Mas a gente chega nas 4 grandes mesas do dia e fala, nossa, isso aqui está muito bom, está gostoso demais, eu não posso passar sem, e aí manda para dentro, e aí nós não temos como derrubar os celeiros interiores do nosso corpo, qual seja o estômago, mas aos poucos a gente vai dilatando, vai relaxando o nosso estômago, e com isso nós não percebemos o suficiente, muito menos o necessário, e conquistamos para nós problemas graves. Todos nós sabemos disso porque é o mal da humanidade na atualidade. Se nós utilizássemos essa compreensão dessa lição, considerando o entendimento, o bom convívio como necessário e suficiente, nós poderíamos dizer que essa parábola bastaria para uma vida saudável e feliz. Ela não fala só de dinheiro, ela fala de muito mais do que isso, de toda uma conduta, um modo de viver, uma forma de existir espiritualmente enquanto encarnados temporariamente. E aí é importante que nós lembremos assim, existe algo que é muito baixo que se chama carência. É quando falta o necessário, falta o indispensável, é fome mesmo. Depois nós temos o necessário, é aquilo que eu preciso, é necessário um determinado nível de nutrição, de alimentação para que eu me mantenha vivo, isso é necessário, não dá para passar sem. Do necessário, um pouco mais em cima, nós vamos encontrar o suficiente, é quando um pouco além do necessário é o suficiente para a próxima necessidade. É algo que tem um equilíbrio, uma harmonia com o necessário, sendo simplesmente um ponto de espera. É uma pequena reserva. Mas é suficiente, tá? Chega. Depois disso nós temos o excesso. Quantas vezes nós já quebramos os nossos celeiros dos nossos valores morais, dos nossos valores familiares, das nossas boas regras de conduta em sociedade, em família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, quebrando essas paredes para poder dilatar um pouco e avançar um pouco mais. Pode ser no dinheiro, pode ser na alimentação, pode ser nas conquistas da fama, do nome, da vaidade, o que quer que seja. Que nós tenhamos a sensibilidade para retirar da lição dessa noite esse ponto, essa sensibilidade para perceber quando nós estamos arrebentando os nossos celeiros para engordar um pouco mais de algo que possa ser dispensável. E que essa energia para destruir um celeiro e fazer um pouco mais, e conquistar um pouco mais, e crescer um pouco mais, quando não é espiritualmente, está nos retirando a oportunidade de direcionar a nossa energia para algo mais valioso.
que seja eterno para a nossa imortalidade. É disso que Jesus nos fala. E aí, quando ele pergunta: para quem ficará o que guardaste? Está aí o ponto. O que nós faríamos com o excesso? A colheita foi muito farta na parábola. O que faria um passarinho com o excesso que ele ganhou num dia lá? Chegou no lugar, tinha sempre um grãozinho de milho, um farelinho. De repente chega um dia, tem uma pá de farelo. O que ele faria? Ele comeria o necessário, talvez o suficiente, e pronto. Alguns dos seres humanos que nós temos como exemplo de vida, suas biografias como missionários, pessoas que contribuíram com a sua história, com o seu testemunho de vida para a nossa apreciação e, quem sabe, a exemplificação, talvez também tivessem essa capacidade de, diante do excesso de determinados momentos, entender que aquilo é um excesso e deixasse, não desfizesse das suas regras morais, dos seus limites, daquilo que entende que é o adequado e necessário, que seja equilibrado e harmonioso para o conjunto da sua existência, e deixa passar. Isso significa generosidade. Quantos de nós vai desencarnar deixando um monte de coisa que nós não sabemos para quem ficará, justamente porque nós perdemos a oportunidade de distribuir em vida? Por isso Jesus pergunta: para quem ficará? Você não está fazendo a escolha, ele diz para o homem da parábola. Você não está fazendo a escolha, você não está participando desse momento, dessa atitude de generosidade. Você está deixando para que a vida te tome e entregue na mão de outra pessoa. É muito diferente, isso não constrói valor espiritual. Por isso nós falamos lá atrás que, em sinônimo, a avareza, além de apego excessivo à riqueza, consequentemente também significa falta de generosidade. Aquele que guarda tesouro para si, mas não é rico perante Deus, o que acontece com ele é o que acontecerá com o homem da parábola. E aí nós guardamos, para finalizar, aquele que guarda tesouro para si, mas não é rico perante Deus. Que riqueza será a que Deus espera de nós, como seus filhos, conquistadores de riquezas de quais tipos? Com certeza são morais, espirituais. E se nós tivermos alguma dificuldade essa noite em voltar para casa e compreender para a nossa reflexão o que significa ser rico perante Deus, então usemos simplesmente o exemplo daquele que é o homem mais evoluído, o melhor modelo e guia da humanidade que já passou pelo planeta Terra, Jesus. Esse é o nosso referencial de riqueza perante Deus. Estudemos a sua biografia, leiamos o seu evangelho, verifiquemos como ele lidava com as ferramentas, as oportunidades, os instrumentos que passavam pela sua mão, e nós saberemos o que é construir riqueza a partir das experiências da vida material. Sejamos ricos, plenos e felizes com a graça de Deus. Obrigado. Nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e curas.